22 de maio, começa agora mais um Bom Dia Jacareí. E nessa terça-feira você fica sabendo como participar da seletiva para a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí e conhece ainda o resultado de mais uma etapa do programa Câmara Jovem. E ainda, Semana Cultural no Campus Jacareí, do Instituto Federal de São Paulo, e conheça o programa Melhor em Casa da Secretaria Municipal de Saúde. E abrimos o nosso jornal com as manchetes dos jornais regionais e os destaques da imprensa nacional nesta terça-feira. O Diário de Jacareí, o SAI reúne moradores para falar sobre o saneamento no Imperial e Jardim Pedra Mar. Isso que foi tema de matéria aqui na TV Câmara Jacareí. Falamos sobre essa questão lá do saneamento no Pedra Mar e agora o SAI está aí fazendo essa reunião com os moradores para tratar desse tema. Estamos acompanhando também aqui na TV Câmara Jacareí. Próxima manchete, Jornal Vale, São José e Jacareí recuam no ranking do emprego em São Paulo. Os dois municípios despencam na tabela da geração de postos de trabalho em São Paulo, de acordo com o CAGED. São José despencou 102 colocações. Tá aí mais uma manchete. Jornal Vale ainda, Jacareí pretende mapear a produção industrial na cidade. A ação será lançada na sexta-feira, após o Ciesp divulgar queda no número de postos de trabalho na indústria em Jacareí. Aí, essa manchete também falando da questão do trabalho aqui na nossa cidade. Mais uma manchete, Folha de São Paulo, ministro liberou na Caixa verba usada em negócio do filho. Familiares de Gilberto Ock receberam 200 mil por venda de lotérica em Alagoas à época. Político ocupava cargo no banco e depois eles vêm me falar de meritocracia. Mais uma manchete agora, Jornal Estado de São Paulo. Brasil e vizinhos rejeitam Maduro. Estados Unidos adotam sanção. Medidas são protesto contra a reeleição no domingo do presidente venezuelano. Eleição na Venezuela ainda repercutindo na mídia, na imprensa nacional e aqui no nosso país. Bom, e aí com a gente aqui no estúdio está o jornalista Rodrigo Vieira, que vai comentar sobre os projetos que serão debatidos amanhã na 10ª sessão ordinária e também outros assuntos aqui do nosso Bom Dia Jacareí. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Elton. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. 16ª sessão ordinária, aliás, né? Exatamente, 16ª. Falei errado de novo. Falou 10ª sessão ordinária. 16ª. 16ª, 3 projetos? 3 projetos aí, né? Uma sessão, depois que a gente teve aí nas últimas semanas trabalhos curtos, né? De expediente relativamente curtos. Temos aí uma sessão com 3 projetos. Se a gente quiser já começar a comentar a respeito de cada um deles. Vamos falar os 2 primeiros então, Rodrigo. Exato. Depois a gente retoma. O primeiro é o que está aí na tela para a gente debater, é o projeto do prefeito, que ele está regulamentando a realização de feiras, não as feiras livres, porque as feiras livres são feiras públicas, né, mas as feiras realizadas por particulares. Feiras de empreendimento, né, do setor, vamos supor, têxtil, sapato, feiras de alimentação, enfim, todo tipo de feira particular. Esteve aqui falando sobre isso, o secretário H esteve aqui e falou um pouco sobre isso, sobre essa necessidade de disciplinar, por exemplo, essas feiras que tem agora na época do frio, que vem feira de malha, são comerciantes, pessoas que vêm de outras cidades, vêm para a cidade, né, e depois, quando acaba a feira, vão embora e é necessário regulamentar essa atividade. Exato. Nesse caso, o Executivo está colocando algumas obrigações para o empreendedor que tem esse tipo essa função de realizar esse tipo de atividade aqui em Jacareí. Uma delas é ter alvará de licença de funcionamento, é um quesito básico, né, para qualquer tipo de atividade econômica. Outra coisa é que a empresa que promova a feira, ela possua filial ou sede aqui no município, né, aqui de Jacareí. Ela precisa estar também, ela tem que recolher todos os impostos, todos os tributos, está em dia com a questão tributária do município. E tem uma questão relevante aí desse projeto, que é o seguinte: o projeto coloca que 15% da receita estimada, não a receita executada, mas a receita estimada do evento, ela já tem que ser recolhida previamente pelo organizador. Ele tem que pagar uma taxa de 15% sobre o faturamento prévio, que é a estimativa de faturamento que ele vai ter do evento ao longo, né, do todo o evento. E isso, segundo o nosso departamento jurídico aqui da Câmara, esse projeto é inconstitucional, porque ele cria uma modo de diferenciação, que é justamente, eu acho que é aquilo que o secretário pontuou, né?
você tem a justificativa do autor da lei de que você precisa criar mecanismos para você proteger o comércio local dessas outras atividades que não geram, que não recolhem impostos municipais, não geram tributos trabalhistas, porque também tem uma relação diferenciada para um regime, né, específico de atuação, porque é uma atividade que ela tem prazo determinado, então ela não precisa de uma condição regulatória do modo de trabalho. Né? Você tem toda uma diferenciação que facilita esse tipo de atividade em detrimento dos demais. Esse é o argumento utilizado pelo prefeito. Ele precisa proteger o comércio local desses tipos de atividade que são, entre aspas, mais fáceis da questão tributária e trabalhista. Sim. Né? Mas existe também o outro lado, que nesse caso o que o projeto coloca é uma diferenciação do ramo de atividade, colocando uma taxa sobre o faturamento. E isso, segundo o jurídico, é inconstitucional. Esse projeto não poderia prosseguir, ele deveria ser arquivado, mas a presidente achou por bem colocar, né, na ordem do dia e vai ser votado amanhã. Então é uma decisão agora política, depende dos vereadores aprovar ou não o projeto. Eu fico interessado em ver a discussão, por exemplo, porque o realizador do evento ele tem que estimar o seu lucro durante, vamos supor, uma semana do evento, e a partir dessa estimativa ele paga uma taxa de 15%. Né? Mas quem que afere se essa estimativa corresponde ao que ele realmente arrecadou e quais os mecanismos disso? Vamos ver amanhã essa discussão, com certeza vai gerar polêmica. Exato. Além dessa questão de você não ter, o poder público não ter efetivamente capacidade de chegar de fato a esse número, essa estimativa, trata-se, portanto, realmente uma estimativa meramente casual, colocada pelo organizador do evento, enfim. Existe essa questão de que você não diferencia o preço do valor do evento, o custo do evento. A estimativa deveria ser, segundo o apontamento jurídico, em cima da estimativa do custo. No custo do evento você sobretaxa, não em cima do faturamento. Essa é a questão que foi colocada pelo departamento jurídico e que foi motivo de indeferimento. Né? Mas como é uma decisão que compete, a colocação ou não do projeto na inscrição na ordem do dia depende da presidência, esse projeto entrou, está na ordem do dia e vai ser votado amanhã. Tá certo. Então, projeto de autoria do prefeito municipal. Isso, do prefeito Isaías. Tá, mas o segundo projeto que temos aí é esse projeto de emenda à lei orgânica número 1 de 2018, é a primeira discussão, que é as emendas impositivas ao orçamento anual. Agora aí já temos a autoria de todos os vereadores, falamos sobre isso aqui já, falamos com os vereadores, o Luiz Flávio e também o Rodrigo Salomão, que a gente pode dizer que eles começaram essa discussão e agora já tem autoria coletiva, né, Rodrigo? Exato, foram, vamos dizer, os precursores, né, da ideia. A ideia não é nova, né? É uma ideia que já está uma proposta de emenda da Constituição de 2013, PEC 358, ela trata dessa questão da emenda impositiva, né, para o Parlamento. O Parlamento ele passa a ser executor da peça orçamentária, ele passa a ser o agente ativo, né, dessa execução orçamentária, que consta na lei orçamentária anual. Né? Eles, no caso aqui do município, a destinação é de 1,2% da receita corrente líquida destinada para o legislativo. Isso significa uma receita corrente líquida de 2018 está estimada em 879 milhões. Isso representa 10 milhões e meio de reais para as contas do Legislativo. Metade desse valor tem que ser destinado para a execução de programas relacionados à saúde pública. A outra metade os vereadores determinam rubricas aí na lei orçamentária nas mais variadas situações da administração pública, né? Infraestrutura, obra, saneamento, meio ambiente, educação, enfim. É uma forma vamos dizer, de atuação direta, né, da peça orçamentária. 1%, 1,2%, você fala, pode pensar, não é nada, né, um valor relativamente, o que é 1% em relação, com quase 1 bilhão, né, 1 bilhão de reais que é a estimativa orçamentária do município esse ano. Mas, todavia, essa é uma forma que o parlamento tem de diretamente estar relacionando as demandas sociais, né, da população diretamente no orçamento. Você tem também outras formas de participação direta, né, que é a discussão do orçamento nas comunidades, né, com aquelas
audiências públicas, enfim, mas diretamente com o Legislativo, essa é uma transformação, eu diria, fundamental, né, do papel do Poder Legislativo, da função do Poder Legislativo que passa a executar. Essa é uma diferenciação importante que como são como é uma alteração de lei orgânica, é preciso 2 votações, né? Deixar bem claro que essa é a primeira, a segunda daqui 10 dias, tem que ter um intervalo de 10 dias. Como o projeto de como você disse, Elton, como o projeto foi assinado por todos os vereadores, né? Os 13 assinaram, quer dizer, é uma proposta da Câmara Municipal de Jacareí. Muito provavelmente esse projeto vai ser aprovado, né? A gente vamos aguardar as 2 discussões, mas a ideia é que passe a valer já para a execução orçamentária de 2019. Vamos começar, e essa discussão já está começando agora, acho que já tem audiências marcadas, né, para discutir a LDO. Sim, já tem audiência, já temos audiência, se não me engano, na semana que vem ou no final dessa semana. Então, se aprovado o projeto, ele já começa a impactar essa discussão. Sim, porque aí os vereadores vão poder já direcionar, colocar apontamentos nessa lei orçamentária que fazem referência a esse 1,2%, a esses 879 milhões, né, essa 10 milhões e meio, né, de 879 milhões para a execução dessa peça orçamentária, da LOA, no caso. Tá joia. Muito bem. Vamos acompanhando aí, daqui a pouco a gente volta a falar, falta discutir ainda um projeto que está incluído na ordem do dia de amanhã. Bom, o Instituto Federal de São Paulo ele realiza amanhã e quinta-feira a Semana Cultural 2018. O tema principal do evento é a inovação tecnológica, social e cultural. A nossa repórter Leilane Garcia foi até o campus do Instituto aqui em Jacareí e nos traz mais informações. Nos dias 23 e 24 deste mês, o Instituto Federal de São Paulo, que fica localizado aqui no bairro do Jardim América, em Jacareí, realiza a Semana Cultural 2018. E o tema principal é a inovação tecnológica, social e cultural. E eu converso agora com o Wagner, que é diretor-geral do campus, que vai nos trazer maiores informações. Wagner, quais são as principais atividades que vão acontecer durante essa Semana Cultural? Teremos nessa Semana Cultural, né, mini cursos, workshops, palestras, apresentações teatrais, apresentações de música, de dança, e é aberta totalmente gratuita ao público de toda a região e da cidade de Jacareí. Teremos eventos nos 3 períodos, né, de manhã, de tarde e de noite, e para participar a pessoa deve entrar no nosso site, que é jcr.ifsp.edu.br, clicar no link do evento, tem todo o cronograma, né, das atividades lá, e a pessoa se inscreve na atividade que queira participar, de forma gratuita. E não precisa ser estudante, é aberto a toda a população. Sim, é aberta toda a participação a todas as pessoas podem participar de forma gratuita e conhecer o nosso instituto. Muito obrigada pelas informações. Então fica aí o convite. Se você quiser participar da Semana Cultural aqui do Instituto, é só se inscrever no site que aparece aqui na sua tela e vir prestigiar o evento nos dias 23 e 24. Durante todo o dia vão acontecer atividades para você poder participar. Leilane Garcia para a TV Câmara Jacareí. É isso aí, são os cursos que vão ter lá no Semana da Cultura. Semana da Cultura que vai ter lá no Instituto Federal. Mais, cultura. Peraí, me perdi aqui. Link da Semana Cultural. Eventos abertos ao público. Instituto Federal de São Paulo, campus grande aqui na cidade, né? Instituto que é público. Nós fizemos esse ano uma série de reportagens com todas as instituições de ensino públicas de nível superior aqui em Jacareí. Então, você procura lá no YouTube, quiser saber mais sobre o Instituto Federal de São Paulo. Nós temos essa matéria no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Isso aí, será que esse friozinho que fez ontem e hoje vai continuar? A previsão do tempo desta terça e quarta-feira de outono você confere agora com o CPTEC INPE. Pois as temperaturas continuam baixas em Jacareí, que amanheceu em meio à neblina nesta terça-feira. A umidade relativa do ar será de 52%, sem probabilidades de chuva. A mínima fica em 9 graus e a máxima não passa dos 23. Amanhã a temperatura segue baixa, o sol quase não aparece e haverá muitas nuvens no céu da cidade. A umidade do ar fica em 47%. Também sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 10 graus de mínima e 22 graus de máxima.
E as manhãs começaram com essa neblina e greve de caminhoneiros também, né? Dutra ali parada, greve dos caminhoneiros, enfrentando aquele frio durante a noite, mas ali firmes e fortes, estendendo as faixas e fazendo seu protesto em relação ao aumento de combustíveis. E falando em caminhoneiros, falando em trânsito, agora é hora de ficar por dentro da localização dos radares móveis desta terça e quarta-feira. Nesta terça-feira, dia 22 de maio, os radares móveis estarão na rua Padre Eugênio e nas avenidas Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Lucas Nogueira Garcês, Elmira Martins Moreira e na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Nesta quarta-feira, dia 23 de maio, os radares móveis estarão na rua Tiradentes e nas avenidas das Letras, Ademar Pereira de Barros, Pensilvânia, São Jorge e na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes. Muito bem, o auditório da Câmara Municipal de Jacareí ele ficou cheio para o encontro em que foi apresentada a metodologia do programa Melhor em Casa. Criado na cidade em 2014, o programa ainda segue ativo e aí ele trata do atendimento da saúde na residência das pessoas. Vamos conhecer mais, a Daniela Santos acompanhou a conversa e faz um balanço para a gente. Integrantes de pastorais, assessores e os vereadores ficaram atentos a tudo que era apresentado numa conversa que aconteceu no auditório do Legislativo Municipal de Jacareí para explicar o conceito do programa Melhor em Casa, criado na cidade oficialmente no ano de 2014. O programa tem a finalidade de atender pacientes com doenças crônicas e que estão acamados, ou seja, não conseguem sair de suas residências por questões de saúde. A periodicidade das visitas são realizadas de acordo com o grau de necessidade. O município de Jacareí conta com 2 equipes do Melhor em Casa, compostas por um médico, um enfermeiro, 3 auxiliares de enfermagem e um fisioterapeuta, além de uma equipe de apoio, que consiste em uma fono, uma nutricionista e uma psicóloga, que dão suporte aos 2 grupos. Vale reforçar que o programa não atende casos de urgência e emergência. Atualmente, 27 pacientes atendidos pelo programa fazem uso do aparelho de oxigênio. 4 utilizam CPAP, que é o método mais eficaz para tratamento de distúrbios como ronco e a apneia do sono, e 2 usam o BiPAP, aparelho que minimiza os efeitos da hipopneia do sono. Um assunto abordado com destaque durante o encontro foi o aumento considerável da conta de luz nas casas daqueles que precisam desses aparelhos, o que pode implicar numa elevação de mais de R$ 400. Para a vereadora e médica Márcia Santos, este valor teria de ser custeado pelos municípios, como uma espécie de auxílio-aluguel. A única possibilidade que eu vejo seria, nesses casos acima, que a EDP não poderia dar essa isenção ou esse desconto, o município, através da Secretaria da Assistência Social ou alguma outra parceria dentro do município, pudesse ver esses casos mais vulneráveis, né? Os casos onde realmente você tem uma população vulnerável, economicamente instável, onde não tem recursos mesmo e tem um aumento muito grande dessa energia. Pense que não é só uma energia que antes era R$100 e passou a 150, às vezes 200, R$300 que passa uma conta de energia para quem recebe mil e pouco, a renda familiar, todos trabalhando, e são 5, 6 numa família. R$300 é um custo muito alto, isso pensando no mínimo. Algumas pessoas com convênio têm acesso a esses aparelhos. Gerente do programa Melhor em Casa, Donizete Ferreira, nos explica esses casos. Pacientes que recebem solicitação de BiPAP e CPAP pelo convênio, que são adentrados, chegando pela unidade básica, a unidade básica nos manda um e-mail solicitando então a nossa avaliação desse paciente e nós fazemos para a família esse esclarecimento de que a entrada dele no programa é feita pelo SUS, pela rede SUS. No caso de BiPAP e CPAP, ele vai passar com o otorrinolaringologista do SUS. E nos casos de convênio para oxigênio também é a mesma situação. Ele vai... Tá aí o projeto O Melhor em Casa. Muita gente não conhece, né? Já viu a ambulância lá, tem o logotipo.
foi uma ocasião aqui na Câmara, tiveram representantes, como a matéria mostrou, da sociedade civil, conselhos populares, as pessoas podendo tirar também dúvidas sobre esse programa. Bom, vamos voltar aqui para falar que estamos falando de tirar dúvidas, vamos conhecer o terceiro projeto então, Rodrigo, que está incluído amanhã, na ordem do dia da 16ª sessão ordinária, projeto de lei do Legislativo, é discussão única também. Ele trata da instalação obrigatória de dispositivos para segurança nas piscinas de uso específico comum nos próprios municipais. Quer dizer, estamos falando de esses dispositivos de segurança em piscinas públicas, não em condomínios privados e nada disso, é isso mesmo? Exato, isso é um projeto da presidente, né, Lucimar Ponciano. Eu acho que muito em função do que ocorreu, acidentes, né, em piscinas públicas, aquela questão do ralo, né, de sucção que fica no fundo da piscina, ele vai absorvendo, né, as impurezas ali da água, e muitas vezes criança, ou principalmente mulheres, né, que tem cabelo mais comprido, aquilo se prende, suga, né, essa parte do corpo e a pessoa fica presa e muitas vezes não consegue sair e acaba acontecendo um acidente. Então o que a presidente quer, o que a autora quer, é justamente prevenir esse tipo de possibilidade. Ela coloca duas questões aqui no projeto, que é a instalação de tampa anti-posicionamento no ralo, que é para que quando aconteça algum tipo de parada dessa sucção, a bomba seja automaticamente interrompida. Outra coisa é um botão de emergência também nesse aparelho aí. Quando acontece também algum tipo de problema no ralo de sucção, a bomba ela automaticamente desliga. São dois modos de funcionamento que, segundo a presidente, vai dar mais segurança para esse espaço e para a utilização das piscinas públicas. Existe uma questão também que ela coloca, que no caso de descumprimento existe uma notificação, né, no caso o Poder Executivo, né, o local onde ocorreu o incidente. Depois da notificação, uma advertência e uma suspensão de 15 dias das atividades. E numa terceira situação, uma interdição até que o problema seja resolvido e multa de 20 VRM, quer dizer, é uma multa que chega em torno de R$ 1.296 para o estabelecimento. É uma medida de segurança que ela visa para prevenir acidentes, né? Vamos ver se o projeto vai contar com o apoio dos demais vereadores para que seja aprovado. Uma discussão única, um projeto simples, né? Um projeto de lei legislativo. Esse projeto já esteve em algum momento para ser discutido em legislatura? Você tem essa informação, Rodrigo? Você tem essa lembrança? Eu me lembro que o Edinho tinha feito uma lei, acho que tinha a ver com presença de salva-vidas, alguma coisa assim, nas piscinas públicas. Mas esse da Lucimar também já ou não? Não, ela já falou aqui. Então, ela já falou, ela tinha a intenção de colocar o projeto. Existia a questão, um projeto de lei que também, mas que tratava de segurança nas piscinas, mas era relacionado com a presença do salvaguarda, do salva-vidas. Agora, essa questão da bomba de sucção, do interrompimento da bomba, do botão de emergência, esse projeto eu desconheço se já teve uma apresentação dele aqui anteriormente. Tá joia, mas então que... Eu acho que ela teve falando aqui falou com a gente. Tempo, acho que já foi protocolado, acho que desde o ano passado. Acho que sim, ela teve comentado. Exatamente. O projeto tramita já há algum tempo aqui na Câmara, não é novo, né? Ela resolveu colocar agora, mas relacionado a especificamente sobre esse assunto, eu desconheço se já existiam outros projetos que foram apresentados. Cabe reforçar, Rodrigo, que todas essas tecnologias, vamos dizer assim, de segurança, esses dispositivos, eles já existem, né, no mercado, não precisam ser inventados e nem improvisados. É grande o número de casos, né, anualmente que envolvem óbitos em piscinas, não só públicas, também particulares, são acidentes recorrentes. Existe até uma ONG que trabalha com a questão de crianças que perdem o couro cabeludo. Eu já vi matérias sobre esse tema. Então, o que a presidente está orientando é que essas tecnologias sejam, então, aplicadas, sejam obrigatórias nas piscinas públicas da cidade. Como você disse, são equipamentos relativamente simples, né, de serem colocados, serem instalados, né, nos equipamentos públicos. E haja visto também que não há tanto equipamento público, né, tantas piscinas assim públicas para que onere de maneira prevalente o orçamento nesse caso, né? Uma questão, acredito que relativamente simples de ser executada, que vai trazer um benefício muito grande para as pessoas que vão utilizar, né, esse tipo de
de equipamento, as piscinas, enfim, principalmente as crianças, é uma questão importante. Tá certo. Muito bem. Bom, Rodrigo, esses então são 3 projetos. Amanhã podem ser incluídos outros, podem ser retirados esses. 16ª sessão ordinária. Exato. Vamos aguardar. Até agora, até o momento, protocolado na Secretaria Legislativa, são esses 3 projetos de lei, né? Vamos aguardar até o decorrer do dia. Caso tenha algum outro projeto a ser inserido, ele vai ser inscrito extraordinariamente. Isso a gente vai saber logo depois da fase do expediente, né, que são lidos os trabalhos, e aí a gente vai ter conhecimento se algum outro vai ser incluído ou não. Tá joia. Bom, então vamos para um breve intervalo. Antes eu vou deixar uma pergunta. Você se recorda em quem você votou nas últimas eleições para deputado federal, deputado estadual ou até mesmo para governador e presidente? Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos daqui a pouquinho. Na volta, a jornalista Tamires Vick vai estar aqui com a gente. Não saia daí, voltamos já. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. O Poder Legislativo de Jacareí, também no Instagram. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo.
Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você, que dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito somos nós. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e aqui com a gente no estúdio está a jornalista Tamires Vick. Bom dia, Tamires. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos de casa. Bom dia, Elton. Bom dia, Tamires. Tamires, o que você traz de novidade pra gente ou de informação pra gente aqui hoje? Bom, então eu vou falar um pouco sobre economia e emprego. O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, uma plataforma do Ministério do Trabalho que agrupa, então, dados sobre emprego e desemprego aqui no nosso país. Ele tem um ranking estadual, ou seja, ele colocou, então, os municípios que possuem mais de 10 mil habitantes num ranking de emprego e desemprego. Infelizmente, Jacareí, que ocupava uma boa posição no mês de março, teve uma queda. No mês de março, então, Jacareí estava na 37ª posição, caindo, então, 45 posições
posições, indo parar na posição de número 82. Isso se deve, então, à oferta de emprego, que foi mais baixa que a oferta de desemprego. A gente ainda não tem noção em relação a este mês, já que o mês de maio ainda não fechou. A gente não sabe ao certo se esse índice, então, continuará baixo, mas teve uma queda. Para a gente ter noção, então, aqui no Vale do Paraíba, as 3 maiores cidades são São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. São José dos Campos também teve uma queda, indo da posição de número 44 para 146. Caíram, então, 102 posições, um número grande também. Já Taubaté teve, então, um aumento, indo da posição de número 111 para a posição de número 79, subindo 32 posições. Então, São José dos Campos e Jacareí não ficaram muito bem nesse ranking estadual. Então, em contrapartida, para a gente não dar só notícia ruim, neste exato momento, a Secretaria de Assistência Social está organizando aqui no município um mutirão de empregabilidade relacionado aos jovens. Durante o ano, a Secretaria vem desenvolvendo outros mutirões, mas dessa vez ela está com um olhar mais especial aos jovens. Então, os jovens podem procurar o PAT, o nosso posto de atendimento ao trabalhador, que eles têm alguns atendimentos prioritários. Então, alguns guichês estão sendo destinados exclusivamente aos jovens no período da 1 da tarde até as 4h45 da tarde, até o dia 30 de maio deste mês. Então, até o dia 30 de maio deste mês, tem esse período especializado para os jovens, que poderão, então, emitir a sua carteira de trabalho, poderão também fazer a sua atualização cadastral no PAT, e também aqueles que têm dificuldade em montar o seu currículo também pode pedir ajuda lá no PAT. Isso também foi pensado porque, se nós olhamos para o nosso país, no geral, os jovens, nessa faixa etária entre 14 e 24 anos, são os que mais sofrem com desemprego. Se a gente olha para o nosso país como um todo, as outras faixas etárias têm um índice de 8, 10% de desemprego, que é um número alto, infelizmente. Mas os jovens, eles chegam a 30, 40% de desemprego. Então, são essas pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho e que movimentam muito nossa economia. Isso, independentemente, muitos jovens qualificados, recém-formados, também encontram dificuldade para ingressar no mercado, né? Também dentro da profissão que escolheram. Sim, independentemente de formação, é uma dificuldade que está sendo geral entre os jovens. Tá aí, então fica o recado, a gente vem falando disso durante toda essa semana, Tamires, mas vamos reforçar então o mutirão do primeiro emprego, voltado para os jovens, lá no PAT das 1 da tarde até 4h45 da tarde. Tá, tem um guichê lá no PAT, o PAT que fica lá na rua Barão de Jacareí, quase em frente ao Colégio Silva Prado. A gente fala também todo dia das dicas de emprego. Se você já, se não lembra, né, fica aí reforçando. Rua Barão de Jacareí, eu não me lembro o número, mas é ali quase em frente ao Colégio Silva Prado, você vai encontrar PAT, Atende Bem Trabalhador. Bom, os dados apontam o assassinato de 2 jornalistas e a agressão a outros 41 profissionais neste ano. O Conselho de Comunicação Social do Congresso discutiu no início deste mês o problema da violência contra os profissionais da mídia. Para os debatedores, calar a imprensa é atacar a democracia. A violência contra jornalistas é um ataque à liberdade de expressão e precisa ser duramente combatida. Essa é a conclusão dos integrantes do Conselho de Comunicação que se reuniram no Senado nesta segunda-feira. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, nos últimos 12 anos, 38 jornalistas foram assassinados no Brasil. Destes, apenas 10 casos foram solucionados. Só em 2018, 2 jornalistas já foram assassinados e 41 agredidos. Os motivos para essa violência, segundo os debatedores, vão de vingança de pessoas denunciadas até a ataques da polícia nas manifestações. Para a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a segurança dos profissionais da mídia deve ter responsabilidade compartilhada. O Poder Executivo tem responsabilidade a partir do momento em que é responsável pelas forças de segurança. O Poder Judiciário tem responsabilidade a partir do momento que é responsável pelas apurações dos casos de crimes contra jornalistas. E a impunidade é sempre um combustível da violência. Para o presidente do Conselho, a violência muitas vezes vem da ignorância. O que eu notei como observador do evento
ao conduzi-lo, é que há a necessidade da sociedade entender o papel da imprensa e respeitar o papel da imprensa como um bem valioso para o próprio funcionamento da democracia e para a própria proteção da cidadania. Então tudo começa com educação. Tá aí, a questão da violência contra os jornalistas é alarmante. O Brasil é um dos países, acho que perde pro... Primeiro, já superou o México. O México era um país que tinha lá, né, o narcotráfico mata quando não... É comum isso acontecer, tem vários episódios. Quando o jornalista faz uma matéria, ele acaba sendo morto por isso. E no Brasil, isso é uma realidade. O Brasil lidera esse ranking. E é muitas vezes imperceptível, porque quando a gente fala de matar jornalistas, as pessoas ficam imaginando o jornalista do Jornal Nacional. A gente está falando de jornalistas aí no interior do país que tratam com temas espinhosos, né, relacionados à questão de disputa de terra, questões econômicas, trabalhadores rurais, povos indígenas. Geralmente são essas pessoas que acabam morrendo e às vezes a gente não fica nem sabendo, né, colegas da mídia, a gente nem repercute a morte desses colegas. Muita questão política também, né? Esses jornalistas estão mais desprotegidos do que aqueles que estão em rede nacional todo dia. Esses acabam tendo, vamos dizer, essa projeção inibe um pouco a violência contra eles. Mas o que também não é verdade. A gente tem o caso do Tim Lopes, né? Trabalhava no Fantástico, foi morto, queimado vivo. É lamentável esse número. E atacar, como dizem aí os palestrantes, atacar o jornalismo é atacar a democracia. Sem querer ser corporativista e falar que quem ataca o jornalista ataca a democracia, mas o Brasil é o primeiro país em termos de violência contra jornalistas, o país que mais jornalistas têm sido mortos, então é uma questão para a gente refletir. Sim, ali na matéria, justamente eles também disseram que foram registrados 41 casos de agressão contra jornalista, mas na dimensão do nosso país a gente sabe que isso é o que chegou ao conhecimento, né? Muitas outras pessoas devem sofrer em relação a isso. Inclusive tem um dado muito legal que a ONU divulgou em relação aos casos de assassinato de jornalistas. Eles disseram que a cada 4 dias um jornalista é assassinado e a cada 10 casos de jornalistas que são atacados, apenas um é resolvido. Então, a impunidade contra jornalistas também é muito grande, o que faz com que essa violência apenas continue. Então, você comete um crime e a impunidade é muito grande aqui, então isso só faz com que a violência com o jornalista seja maior e a violência como um todo. E esses blogs, né, agora a gente fala muito de mídia, imprensa alternativa, esse pessoal também sofre muitas sanções, né, desde você não credenciar um jornalista de um blog ou de uma mídia independente porque não concorda com a linha editorial dele, isso é uma forma de violência também, porque você cerceia a liberdade de você ir até lá e divulgar as informações. Enfim, tá aí essa triste realidade, esse ranking que o nosso país vem liderando. Bom, como todos sabem, esse ano temos eleições para deputados, senadores, governadores e presidente da República. Mas você se lembra em quem votou nas últimas eleições? Nossa equipe saiu às ruas para ver como anda a memória das pessoas no quadro Povo Fala. Você se lembra em quem votou para deputado federal, deputado estadual e governador nas últimas eleições? Oi, bom dia. Então, eu, como estava trabalhando na época em 2 hospitais, então eu acabei justificando. Então, provavelmente eu vou ter que justificar de novo, porque eu voltei a trabalhar de novo em 2, então é muito corrido, né? A gente acaba justificando. Mas eu acho importante, né? Quem pode realmente ir votar, né? Votar com consciência, né? Senador, sim. Deputado é muito, né? Eu não lembro desses, não. Não lembro de nada. Para governador, sim. Lembro, sim. Agora, para deputado federal, não sei. Não lembro. Faz tanto tempo que eu não lembro mais. Para ser bem sincera, não. Não lembro. Aí, olha, a falta de memória nesses casos pode ser prejudicial não só à sua saúde, mas à saúde do país.
Se você não lembra, você não cobra, não acompanha. Eu fiquei me perguntando sobre isso, quem foi que eu votei? Eu lembrei que depois de um bom tempo, olha isso, eu me lembrei que eu Tem justifiquei. que anotar e colar na geladeira. Tem que anotar pra gente não cometer erros, né? Que a gente tem visto se repercutir erros de pessoas, de políticos que já foram tirados e bem tirados do cenário político, mas hoje voltam e voltam com força total. Fala, Tamires. Bom, pessoal, então, aqui na Câmara vai acontecer no auditório, na quinta-feira, próxima quinta, então, às 9 horas, uma palestra com o Jean Araújo. Ele que é diretor de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana. E nós estamos, então, no mês de maio, né? Maio Amarelo. Maio Amarelo. Nós falamos, né? Concentramos a nossa atenção também no trânsito e, inclusive, a Secretaria divulgou uns dados bem importantes. 90% de todos os acidentes de trânsito ocasionados ainda são por falhas humanas. Então, 5% fica por conta de algum defeito no carro e outros 5% fica por conta de dificuldades das vias, das rodovias e etc. Mas a maior parte ainda é ocasionado por causa dos seres humanos e é por causa de desatenção ou então também não preocupação com as regras de trânsito. Então, é o desacato mesmo às regras, ou então ficar ali mexendo no celular. Então, são acidentes que nós podemos evitar. Então, fica aí o convite para todos que quiserem participar dessa reunião. Será, então, lembrando, aqui no auditório da Câmara Municipal, o palestrante será o Jean Araújo, da Secretaria de Mobilidade Urbana, e ele irá falar, então, um pouco sobre essas questões. É quinta-feira, 9 da manhã. Aqui na Câmara, aberto aí, você... Professor, quer trazer a sua turma, entre em contato aqui com a Câmara Municipal para discutir sobre trânsito, sobre mobilidade urbana. O Jean Araújo, que é gerente de educação para o trânsito aqui da cidade de Jacareí, tem toda a didática, está acostumado a fazer isso. Então participe, venha até aqui e prestigie essa palestra. Nós somos o trânsito, eu acho. Exatamente, nós somos o trânsito, é o tema do Maio Amarelo. Muito bem. Deste ano. Bom, e a bola rolou no torneio Jacarezão nesse último fim de semana. Você confere aqui os resultados dessa competição e também a classificação do rugby para as semifinais do Paulista. Essas e outras informações agora no Câmara Esporte. Fala galera, sejam bem-vindos ao Câmara Esporte. No sábado, os meninos do Jacareí Rugby viajaram para São Paulo para a disputa da última rodada da primeira fase do Paulistão. E não deram para eles. Perderam por 14-21 para a equipe do Poli. Mas a boa notícia é que a nossa equipe se classificou para a semi em terceiro lugar. Os demais classificados foram o próprio Poli, o São José dos Campos e também a equipe do Pastê. A próxima partida dos nossos jogadores acontecerá no sábado, dia 26, contra o próprio Poli, lá em São Paulo. E a gente vai ficar aqui na torcida, claro. No fim de semana, 20 atletas do tênis de mesa representaram a cidade na terceira etapa do ranking paulista, disputado em Guarujá, no litoral sul de São Paulo. E conquistamos pódio. Foram 2 medalhas de bronze, uma com a Sofia Cano e a outra com o Lucas Carvalho, e também uma de prata com o Ítalo Santos. Parabéns para todos os envolvidos. E começou mais uma edição do Torneio Jacarezão, que é um campeonato tradicional aqui da cidade. Se liga nos resultados. O Vila Garcia venceu o Colônia por 3-2. O Salvador perdeu para o Oeste por 1-0. Os guerreiros do Império levaram a melhor sobre o Aliança, vencendo por 1-0. E o Campo Grande empatou com o Secap em 1-1. Já pelo Grupo B, o Nova Jacareí goleou os manos do Igarapés por 3-0. O Bola Mais Um perdeu para o Cantareira por 2-0. O Tarian perdeu para o Parque Meia Lua, que é o atual campeão, por 3-0. E por fim, o 22 de abril venceu o Esporte Clube Atlanta por conta da desistência do adversário. Ufa, vários jogos, né? E por hoje eu fico por aqui. Uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau! Isso aí, obrigada Dani pelas informações aqui das nossas equipes, dos nossos atletas de Jacareí. E o Eric Maicon Araújo dos Santos, de 15 anos, é o mais novo vereador jovem eleito em 2018. Desta vez a eleição aconteceu na Escola Estadual Silvio José Seco, no bairro Santa Marina, e a repórter Daniela Santos acompanhou a votação.
Votar assim, em cédulas, não é uma novidade pra gente. Já foi nossa realidade e ainda é em muitos países. Uma cédula aqui, outra ali, e a contagem que antes durava meses, agora precisa apenas de uns minutinhos. Desta forma, conhecemos o vereador jovem da Escola Estadual Silvio José Seco. Eric Maicon Araújo dos Santos, de 15 anos, recebeu 81 votos. Ficou surpreso, nem ele esperava o resultado. Preciso de uma melhoria para o bairro, que eu queria mudar, colocar uma pauta no bairro aqui, porque tá faltando muitas coisas ali, a quadrinha, o campo mesmo, as ruas, tudo cheio de buraco, aí eu queria colocar em pauta. Mudar é preciso. Há um consenso geral de que o país precisa de uma reforma política. E é aqui, no ambiente escolar, que este caminho começa a ser trilhado. Sou bastante antenada nesses assuntos de política, eu gosto bastante de ver também, ainda mais agora que vai ter o Enem no final do ano. Então cai bastante e vai ajudar bastante, né? Quanto mais informado a gente tiver sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, nosso município, será bom até mesmo para a gente, porque a gente precisa saber. Diretora pedagógica da instituição, Rita Gomes afirma que é papel da escola aflorar o senso crítico dos alunos, para que eles sejam cidadãos politizados. Ela tem assim, um trabalho educacional envolvido no sentido de que nossos alunos tornem-se cidadãos atuantes, né, dentro do nosso município, dentro do universo deles, né? Então, assim, nós realizamos com eles, tanto os professores, né, como funcionários, alunos, essa orientação, essa condução para que eles possam escolher melhor nossos representantes, sim. Tá aí mais um representante para o Câmara Jovem deste ano. A posse será no dia 12 de junho, às 10 horas da manhã, logo após o Bom Dia Jacareí. Vamos conhecer os 13 vereadores jovens que vão acompanhar os vereadores neste 2018. Tá aí, vamos seguindo aí com as eleições, ainda faltam, acho que mais... Perdi a conta já. Já faltam são 9, acho que foram... 7 ou 8. Daqui a pouco a Cris... Foram 7. Deixar um abraço para a Maria Amélia, que estava lá apoiando a Cris Fidelis. A Maria que trabalha aqui com a gente na Câmara. Tem toda uma mobilização que vai lá, conta os votos, participa desse processo eleitoral. Também tem a Cláudia, a Dani, várias pessoas envolvidas nisso. Parabéns a todos vocês. É isso que mantém esse programa vivo aqui na cidade. Mobiliza, né? Cada escola tem a sua característica, tem escola que tem disputas mais acirradas, tem escolas que nem tanto, mas isso é um reflexo, né, do próprio processo eleitoral brasileiro. Não seria diferente com os jovens. E por enquanto, o interesse mais mulheres candidatas, mais mulheres... Isso está diferente da realidade política brasileira, que as mulheres são maioria, mas tem a representação, né, parlamentar, na política ainda não atingiu a meta que represente o que é a sociedade brasileira. No Câmara Jovem, sim, né, tem mais mulheres se interessando do que homens também. E pelas matérias, e nós que estamos indo também até as escolas fazer essas reportagens, nós vemos que os candidatos, eles estão muito animados, então eles ficam empolgados com as eleições, eles ficam esperando os resultados e eles têm sim algumas ideias já do que fazer, do que propor e estão muito interessados a aprender o que acontece aqui na Câmara, sim. Legal. Olha, e se você gosta de música clássica e tem interesse em participar da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, chegou a oportunidade para você. As inscrições estão abertas e vão até o dia 25 de maio. Acompanhe mais informações no boletim de notícias preparado pela Tamires, que está aqui com a gente. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí. Serão 21 vagas para crianças e jovens com idades entre 10 e 25 anos, que aprenderão a tocar instrumentos clássicos e populares, como por exemplo violão, clarineta e trombone. As inscrições vão até o dia 25 de maio e devem ser realizadas no Educamais Jacareí, que fica na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 595. Os documentos exigidos para participar do processo são comprovante de endereço, declaração escolar, RG, CPF, certidão de nascimento e uma foto 3x4, além do pagamento de uma taxa, no valor de R$20, referente à apostila de teoria musical. Legal, então, a oportunidade
da Orquestra Sinfônica Jovem, que aí faz tanta coisa aqui em Jacareí, a gente está sempre falando deles. Um abraço para o maestro Mauro e também para o Rafael. Bom, deixa eu aproveitar que chegou a hora do momento Faustão aqui, de ficar mandando abraço para todo mundo. Quero agradecer a audiência da Cláudia Cobra, do José, do Fred. Tem mais alguém aí, Sibeli, acompanhando também com você? Tem um tal de Elton Rivas. Estou eu também aqui, ó, batendo palma. Muito obrigado pela sua audiência pelo Facebook, você também que nos acompanha pelo YouTube e, é claro, você que nos assiste no 61.4 UHF, sinal aberto. Nosso jornal de hoje, desculpa, Tamires, você tem mais alguma comunicação, alguma informação? Não, hoje a gente já falou sobre tudo. Reforçando então o convite na quinta-feira, aqui no auditório acontecerá então uma palestra sobre o Maio Amarelo com o Jean Araújo, da Secretaria de Mobilidade Urbana, ele que trabalha com educação para o trânsito. Então quem quiser participar, todos podem vir aqui no auditório da Câmara Municipal. A Câmara Municipal fica aqui na Praça dos Três Poderes, número 74, aqui no centro da cidade. Então todos podem vir, será às 9 horas. Lembrando também que as saídas e entradas de Jacareí estão meio tumultuadas por conta da greve dos caminhoneiros, né? Eles estão ali parados nas entradas e saídas da cidade, então se você chegar e o trânsito estiver meio parado ali, não é acidente, é só a greve dos caminhoneiros, o fluxo está acontecendo de maneira só mais lenta, mas a greve em razão do aumento de combustíveis que tem afetado bastante o nosso país. O nosso jornal de hoje termina por aqui, confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Visite o site da Câmara Municipal de Jacareí em jacareí.sp.leg.br e acompanhe as notícias do Poder Legislativo Municipal. Lá você também vai encontrar o endereço de todas as nossas redes sociais. Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você pode assistir a TV 24 horas ao vivo lá neste canal e também acompanhar todos os programas da TV nas nossas playlists. E hoje você acompanha às 8 da noite o programa TV Câmara Entrevista sobre o mercado de trabalho. A Sibeli conversou com o professor Nelis Oliveira sobre a reinvenção deste mercado, como estão as novas profissões, redes sociais e a maneira, inclusive, de você se comportar numa entrevista de emprego, o seu comportamento e tudo isso, como você é avaliado para poder ingressar no mercado de trabalho e ser aí bem sucedido nesse processo que a gente falou hoje, né? Do mutirão do emprego, as dificuldades. O professor Nelis bateu um papo com você sobre esse universo todo. Sobre esse universo tem tudo a ver com aquilo que a gente falou várias vezes aqui no Bom Dia Jacareí sobre o mercado de trabalho, e às vezes a gente tem detalhes que a gente não percebe, por exemplo, a tatu, o seu piercing, o seu currículo, a sua maneira de vestir. Então, dicas bem práticas de como você ser mais um candidato, você não ser, aliás, mais um candidato no meio de tantos candidatos, mas você poder se diferenciar ali num processo seletivo. Então assista hoje às 8 da noite. Professor Nelis Oliveira, especialista em recursos humanos, vai nos dar dicas de como ingressar nesse novo mercado de trabalho que se apresenta diferenciado de uns anos para cá. É isso aí, Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira falando sobre os resultados da 16ª sessão ordinária. Fique com a gente aqui na TV Câmara. Até lá!